Agora eu quero dar um abraço na minha querida pastora Ira. Tudo bem, Ira? Bem-vinda. Bom estar aqui com você. Gente, a minha pastora de Projeto Amar. A Ira é uma das 12, esteve com a gente em casa. Verdade. Hoje era um tempo tão bom. Deliciosa. Era aquela loira mais linda. A hora que ela chegava em casa, Deus, era pequenininha. Eu falava, gente, como ela é linda. Parecia que estava entrando uma Barbie na minha casa. E aquela baixinha, lourinha do cabelo enroladinho. Cheio de cacho, né? Maravilhosa. Ai, que bom estar com você aqui. Bom também a gente tá aqui, junto querida. lá nos Estados Unidos, mas Verdade. aqui é mais gostoso também. Lá também é bom. É bom, né? Fala dos Ai, vou ficar com ciúmes, né? Pastora Iracema também é autora e ela está no Brasil para o lançamento do seu livro Entre Muitas Ondas. Esse livro é um livro muito especial porque conta a história de vida dela, inspirado em fatos reais. Ela criou 2 personagens, a Ellen e o Stephen, para relatar as experiências que ela viveu ao lado do grande amor da vida dela, que é o pastor Valdir, e hoje ela é mãe de 3 crianças maravilhosas, já não são mais crianças, mas são lindas. Eu falo que a Ira não tem filhos, ela tem uma agência de modelo, que é o Lucas, a Kellen e o Daniel, que é o caçulinha. Ira, como é que foi reviver todas essas histórias para pôr ela no livro? Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu estou tão feliz de estar aqui com você. Esse aqui eu sinto que é a minha casa. Eu sinto que eu estou em casa, sinto que eu estou naquela sala da Onyx 46. Ai, que delícia, Ira! A gente não consegue esquecer, né? Quando a gente recebe amor, quando a gente é recebido com tanto carinho no meio de um mundo tão perdido, tão conturbado que a gente vivia, e ali era o nosso porto seguro. Então, isso eu jamais esquecerei. Eterna gratidão. E você, minha irmãzinha. É mesmo, Ira, é mesmo. Lindona. Nada, eu vejo a Ira, eu falo, estou vendo família. Não é? Eu Sem sinto dúvida, da mesma Ira. forma. Sem dúvida. Mas esse livro, né, respondendo a tua pergunta, para mim foi assim... Na verdade, eu comecei a escrever como uma terapia. Né? Quando o pastor Valdir morreu, a gente estava lá com o ministério nos Estados Unidos, na frente de um trabalho até relativamente grande e 3 crianças pequenas. Então eu quase assim não tive, na verdade não tive tempo para passar pelo processo de luto, de chorar, de espernear, de gritar, porque foi uma perda assim muito brusca, muito trágica, né, no ponto de vista humano. Então eu pensei, eu vou começar a botar no papel aquilo que eu vivi com ele. Dessa forma eu posso ficar me limpando, eu posso colocar, e até mesmo virando a página, né, nesse capítulo da minha vida, e começar um livro novo, né, depois da partida dele. E assim foram nasceu, muitos anos juntos, né, Ira? Quantos anos juntos, Ira? Eu conheci o Valdir com 14 anos, ele tinha 21, e a gente se comunicou por um tempo, mas depois de 8 anos de afastamento total, eu reencontrei ele. Eu era comissária, né, de bordo e estava voando, reencontrei ele e assim a gente ficou, né, entre namoro, casamento, 25 anos. É muito tempo junto, né? E essa história está toda relatada. E fala um pouco desse reencontro de vocês com Deus, né? Como é que foi você ver na vida do Valdirzão, que era, acho que dos 12, o cara mais pirado que chegou em casa? Porque quando ele chegou em casa, né, ele tinha aquela estrutura de ferro na perna, que atravessava a perna dele de um lado para o outro, de tanto que ele tinha usado drogas, e o osso dele não calcificava. Para mim ele parecia um Robocop, né? Porque... né? Verdade, que você pequenininho, olhar para aquilo é assustador, aquilo né? era, né? Porque passava pela perna dele. E depois de alguns anos vocês saíram formando uma família tão linda, no ministério, no Projeto Amar, e depois sempre mesmo ligados com Deus. Como é que foi ver essa transformação? Você coloca um pouco dessa transformação no livro, Ira? Com certeza. Inclusive esse aqui é seu. Obrigada, eu não tinha ainda. Entre Muitas Ondas, eu fiz também em inglês. E na verdade é interessante porque eu cheguei a... E o nome fala, né, das ondas, são ondas que a gente atravessa nessa vida. Linda a capa do livro, Ira. Obrigada, obrigada. Hoje é dia do escritor, sabia, Ira?
verdade. Dia muito especial para eu ganhar esse Eu livro. sinto que Deus me jogou assim nessa. Com Ele me fez escritora. Com certeza. Mas a verdade é que, para mim, a vida que eu vivi com ele foi uma vida de milagres, né? O Valdir era um caso perdido, até mesmo para a comunidade evangélica. Eu me lembro que o seu pai, o apóstolo Estevão, teve alguns cortes, né, no ministério, alguns pastores que não quiseram falar mais com ele porque ele tinha hospedado o Valdizão, que realmente era um tipo, né? Mas o maravilhoso de andar com Deus é isso, é saber que ele não olha para o exterior, ele conhece o coração. Sem dúvida. Né? E ele ama, e ele tem projetos e propósitos na vida de todos nós. E ele acreditou nessa misericórdia. E a gente viveu realmente muitos milagres, milagre dessa perna mesmo que você mencionou, que estava apodrecendo, ia ser amputada, e ele teve aquela perna restaurada, inclusive num culto da Arep, a perna dele esticou, porque ela tinha centímetros mais curta. Ah, é, Ira? Ele andava assim, ele falava que andava, tô curto, tô raso, tô curto. Ele era muito engraçado. Bom humor dele. E voltou, igualou a perna. Igualou, o apóstolo ministrou lá da frente, cura. E a perna, eu conto isso no livro. E a perna dele voltou, ele chegou em casa, nesse dia eu estava voando. Ele chegou em casa e botou o espelho, e ele andava descalço para cima e para baixo naquele corredorzinho. E ele gritava de alegria. Eu lembro desse apartamento. Vocês tinham um aquário, não é? Tinha um aquário. Quando eu ia, lá. eu ficava horas no aquário, na salinha de televisão. Era a maneira de acalmar o Lucas, né? Que era agitado igual o pai dele. Aí eu ficava olhando os peixinhos. Que coisa mais linda. Eu Então, tenho um carinho muito especial por esse livro, porque esse livro da pastora Ira, ele acho que é o primeiro livro que eu recebo, pelo menos, que passa, que se entremeia um pouco, né? No trameado desse livro, passa um pouco pela nossa história. Né? Então, eu vou ler com certeza com todo carinho, porque são muitas lembranças boas do que Deus fez na vida de vocês, né, Ira? Verdade. E como vocês saíram dessa vida maluca, né, de drogas, de um caso perdido mesmo, ao pastorado, Ira? Como é que foi esse momento de vocês? Eu creio que esse chamado já existia, né? Porque o Senhor já nos escolhe assim, antes mesmo da gente ser formado, né, no ventre das nossas mães, como diz a palavra. Mas a credibilidade que a gente recebeu e o amor, eu sou fruto dessa obra, eu nunca vou esquecer e nunca vou deixar de falar. Por onde eu ando, eu falo. Vocês fazem parte da minha história. Você faz parte dessa história, o apóstolo Estevão, a bispa Sônia, porque foi através desse amor e das ministrações, que nunca me esqueci, que eu senti o chamado pastoral, e ele também. E por causa dessas ministrações eu estou de pé hoje. Porque eu me lembro, né, na época, inclusive, o apóstolo e a bispa estavam lá quando o Valdir faleceu, e eles que ficaram lá comigo. É interessante como que Deus, né, faz as coisas, porque a gente já estava um tempo, né, em outro ministério, fora da igreja, mas naquele momento... Não na Renascer exatamente, mas naquele momento os meus pais estavam lá. E foram eles que me seguraram. Então, para mim, isso assim... Essa é a parte do segundo livro, que inclusive eu quero te falar, que desde o início que eu comecei a escrever, Deus colocou no meu coração uma trilogia. Ai, que bênção, que é a história Ira, do passado até a morte dele, depois de todas as loucuras que eu tive que atravessar sem ele, que foram golpes, e aí eu tenho abordado muito sobre a depressão, porque eu vivi muita... Até o ponto que seus pais estavam lá comigo, eu estava sendo segurado, mas depois que o negócio ficou barra pesada, porque eu fiquei sozinha e não fosse mesmo a oração da igreja, e eu sei que, entendeu, a força mesmo, e a palavra que eu fui ministrada desde o início... Te sustentou. Me sustentou. Te tirou dessa escuridão. Exatamente. E o terceiro? E o terceiro é esse novo tempo que eu estou vivendo agora, que é o tempo da colheita, é o tempo entre muitas ondas. O segundo é o grande tsunami. E o terceiro é a terra seca, que seria assim, a chegar... Ufa! Nadei, não morri na praia! Ô, Ira, eu queria que você falasse um pouco, a gente está nesse Outubro Rosa, e ontem, na terça-feira, a gente teve uma conscientização muito grande sobre o câncer, sobre como vencer o câncer. E é uma enfermidade que assusta muitas mulheres, infelizmente ela cresce
ainda muito no Brasil, por uma série de fatores. A gente trouxe vários especialistas nesse mês, mas como esse é um mês que o mundo para se vestir de rosa, que é a cor do nosso projeto também, para falar, para lembrar, se cuide, faça uma prevenção. O quanto antes você tiver o diagnóstico, né, não fique fugindo desse problema, mais chances você tem de ser curada através da fé, através da medicina também. Você é uma pessoa curada dessa enfermidade. Como é que foi vencer o câncer, Ira? É incrível que essa awareness, né, isso que você está falando de avisar as pessoas, essa conscientização, ela é muito importante. E é importante a gente saber que não interessa a tua idade. Chegou, né, 20 anos, 25, 30, já começa a cuidar. Porque eu fiz a minha primeira mamografia, eu estava com 33 anos. E ali o médico detectou uma pontinha negra que eu não levei a sério. Tá. E eu achei, né, isso é bobagem. Tá. Então, na ignorância, eu deixei passar 1 ano. E dentro desse 1 ano... só que não é muito tempo. Não é muito, porque 1 ano voa, né? Você está ocupada, você está criando filhos, você não vê. E desse 1 ano, aquela pontinha de nada se virou numa bola de ping-pong, o tamanho. E ali eu tive que fazer... Mas você não sentia nada, Ira? Absolutamente nada. Eu voltei porque o médico mandou, daqui 1 ano você volta, né? Só por rotina. Rotina. E aquilo foi um pesadelo na minha vida. Eu tive que operar, eu tive que fazer quimioterapia, radiação. Tudo isso podia ter sido evitado se eu tivesse acreditado no primeiro diagnóstico. Não brinque com isso, isso é coisa séria. Isso é uma coisa que você deve fazer. Mulheres, busquem estar sempre cuidando do seu corpo. O corpo é o templo do Espírito Santo. Nós temos a bênção, né, de podermos gerar vida, de podermos amamentar nossos filhos. A gente não deve brincar. Eu conto nesse livro também sobre essa experiência. Conta, Ira. Eu vivi um milagre, que foi numa campanha, né? O Colin Dye estava aqui na Renascer e eu fui curada. Uma conferência apostólica. Conferência apostólica. E eu recebi a cura, porque aquele câncer já tinha entrado na minha corrente sanguínea e ele já estava com metástase. Já, Ira? Já. Eu não sabia que tinha chegado nesse ponto. Exato. E eu também não. Agora, quando eu estou lá no culto, vendo todo mundo palpando, vendo o tumor sendo curado e o meu lá, eu falei, mas que negócio é esse? Senhor! E, na verdade, Deus me curou, foi limpando o meu sangue inteirinho. E limpando essa metástase, Ira. porque foi esses exames de laboratório que é o resultado que deu. Meu Deus, então, foi uma cura milagrosa de Deus na tua vida. Deus tem cura, né? Deus tem. Deus é maravilhoso. E a gente tem que caminhar nessa certeza. A gente pode acreditar, mas a gente também tem que cuidar. É isso que você falou, não Exato. pode ignorar. Às vezes a gente é um pouco displicente com a nossa saúde, né? Uma pontinha, quando que você ia imaginar? Mas até outro dia, Ira, eu estava tomando um chá diet, hein? Aí eu estava fazendo a reunião lá, a Ira estava do meu lado, ela olhou e falou, Fê, isso aqui que tem nesse chá é altamente cancerígeno. Gente, eu tinha um estoque, Ira, joguei tudo fora. Não quero, porque... Não, exato. Você precisa saber isso, né? É a consciência da gente muda e é esse alerta que a gente quer deixar para você também. E para você que está passando por essa enfermidade, que você possa, nessa tarde, não é à toa que você está assistindo Hoje Bem com a Vida, olhar para a vida da pastora Iracema e ver que tem como sim vencer essa enfermidade. É um diagnóstico difícil, é um diagnóstico pesado de ouvir, mas se você tiver a fé em Deus, não é, Ira? Exato. Creia mesmo. Creia, acredite, o Senhor tem cura, mas Ele também tem médicos que Ele coloca, não é? Para que a gente possa estar prevenindo as coisas. Sim, pode ser uma cura através do médico. E pode ser através do médico. Também. Mas uma coisa que eu quero deixar bem clara, isso a gente não brinca. 10, 15 anos atrás foi que eu tive essa enfermidade e hoje essa enfermidade continua matando. Então, gente, não é brincadeira. Eu vejo pessoas da minha idade, até mesmo mais nova, que morrem de câncer de mama. Eu falo, não acredito. Sabe o que você pode fazer para você impedir que isso aconteça? Mude sua alimentação, pesquise, Google. Entendeu? Hoje nós temos tanta facilidade que você pode saber, como o caso do chá, né?
que a gente estava falando, porque eu tenho estudado o que é bom para o meu organismo, o que pode causar, que vai alimentar as células pré-cancerígenas que todos nós temos, mas que por causa do seu, daquilo que você come, do estresse que você vive... Pode ser ativado ou não. Ou não. Então, você tem como evitar, seja hereditário ou não, porque no meu caso não era, ninguém na minha família teve. Não, nunca. Ira. Vai dar para você prevenir. E olha, essa conversa, a Ira nunca foi depressiva, nunca foi uma pessoa para baixo, sempre foi uma mulher linda para cima, ela e o Valdir. Nada esse negócio, completamente fora do perfil, que o povo fala, a pessoa é depressiva. Vivia muito bem com o marido, porque apaixonado por ela, era por ele, né? Exato, então, com 3 filhos lindos. Lindos, maravilhosos. E o Ministério Projeto Amar, que era meus filhos maravilhosos, que até hoje. Que era a coisa mais deliciosa da face da terra, que a gente saiu para evangelizar, para viajar. Mas foi essa situação. Deus já marcou com cura, então você vá, procura e faça a prevenção. E nesse sábado, nós estaremos na Renascer Arena, a partir das 9 horas da manhã, no nosso Encontro Nacional das Mais QVs. E a pastora Ira, às 7 horas da noite, estará lá lançando esse livro e autografando para você que estiver conosco, vai poder levar o teu exemplar autografado por ela. Aproveita, porque depois ela volta para a Flórida junto comigo. Isso aí. Você acha que eu tô sozinha lá? Eu tenho muita saudade de vocês, mas Deus não me deixou sozinha lá. E temos muito o que fazer, não é? Muitos o que fazer. É uma mulher maravilhosa lá esperando a gente. Deus não me deixou sozinha, não. E aí você pode entrar no site, ter mais informações. Ira Knupp, né? Assim pronuncia, né, Ira? Ira Knupp. iraknupp.com. Só .com, não tem .br. Ou pela Amazon.com, na loja americana da Amazon, né, Ira? Isso, você pode baixar o livro tanto em português quanto em inglês. Já tá? Já tá. Então ótimo, para você que gosta de ler no seu Kindle ou mesmo no iBook dentro da plataforma iOS, é uma ótima opção também para você ter com você. E nas redes sociais você também acompanha ela, Ira Knupp Oficial, e também no Instagram. takenbywaves.com. Instagram, Ira Knupp, tudo Ira Knupp, tá fácil. Pronto, que Google você vai achar em tudo, você escolhe a rede que você mais gosta. Ira, eu tô dentro, tô lá. Eu quero chegar na tua idade assim, maravilhosa. Deixa eu dar um abraço dessa Ira. Linda! Obrigada por estar aqui com a gente, Ira. Você é minha querida mesmo do coração. Foi maravilhoso. É muito bom estar com você aqui. Eu sei que Deus reservou esse momento para a gente poder estar aqui, vivendo isso junto, dividindo essa história junto, que eu sei que é uma luz de esperança para tantas mulheres, Ira. Eu estava outro dia vendo o testemunho da Débora, ela é nossa líder do Golf no Renascer Hall. Ela é casada com o Chaparral, o filho deles é um campeão de skate, e ela estava falando o quanto ela teve que acreditar que o marido dela ia sair das drogas, porque o marido dela só era nada mais do que um viciado. Então, às vezes, a gente tem uma situação de dependência dentro de casa e que ninguém mais acredita que a gente vai sair. E está aqui o testemunho vivo, né? A Ira é um testemunho de que o marido dela saiu e eles viveram um ministério, uma obra linda. Amém. E deixaram tantos frutos de pessoas que foram alcançadas por esse amor. Deus pode fazer isso com a tua vida também, né? Esse é o nosso recado de hoje. Ira, é sempre bom estar com você, bem-vinda sempre mesmo. É bom estar aqui, que quando você vem e eu não venho, eu fico com saudade. Vamos vir juntas sempre.